E aí galera, eu sou o Fabiano Cabelo e hoje eu venho aqui com muito orgulho finalmente falar de um trabalho para vocês que eu pude acompanhar desde a concepção. Mas deixa eu só fazer um parênteses rapidinho que vocês vão entender. Gente, ano passado eu conheci um cara que é um grande roteirista, já falo isso para ele há um tempo, que é o Bruno Sork. Ele veio procurar a gente aqui falando que era muito fã do nosso trabalho. A gente até se desencontrou no Fuzue Nerd, acabou que não deu pra gente se ver lá e tal. Ele veio me procurar pessoalmente porque ele estava com um projeto muito ambicioso. Um projeto que fala sobre influência e como essa influência ela age na vida das pessoas. E consoante a isso, eu tive acesso a esse trabalho dele e esse acesso me rendeu uma frase aqui na quarta capa, junto com um monte de influenciadores aqui, e eu tive muito orgulho de ser um pouquinho de parte de Mojica Móveis. Gente, vocês precisam conhecer esse trabalho. É um trabalho incrível, é um trabalho que ele é pesado, tá? Eu já vou avisando aqui que é para maiores de 18 anos, mas é um trabalho que, assim, ele é muito reflexivo. Aqui o que a gente tem? Nós temos um time de artistas em que o Bruno ele foi procurando cada um deles, buscando uma identidade própria para cada conto que ele fosse criar para essa coletânea aqui. Eu estou chamando de coletânea porque realmente eu acho que casa melhor, né? Mas todas elas têm esse princípio de se ligar a uma história principal. O que é essa história principal, gente? Mojica Móveis é sobre uma loja, né, que vende móveis, que tem um cara, tipo aquele quarentão que quer sair da casa da mãe, um cara estranho, que se chama Amácio. E ele procura, aliás, ele sem querer ele acha, porque ele entrou numa rua errada, ele acha essa loja aqui de móveis, né? Por coincidência, realmente ele tá procurando uns tipos de produtos assim para guarnecer, né, a nova morada dele. E ele encontra com o Mojica, que é o anfitrião. O Mojica, você vê que, Bruno, esse cara parece muito contigo. O estilão do cara de sacanear. É um cara que ele tem um humor bem sarcástico, digamos assim. E o que pega aqui que eu te falei que a parada aqui é séria? Cada produto que ele vai mostrando, seja um fogão, seja um colchão, enfim, tem uma história macabra por trás disso. E ele faz esse trato com o Amácio. Olha só, se você comprar a história que eu estou te contando, você leva o produto para casa. E aí a gente começa a conferir nas páginas que se seguem. Cada história foi ilustrada por um artista diferente, tá? E como tem muitas histórias aqui, não vai dar para falar de todas, eu escolhi três aqui para ilustrar um pouquinho para vocês de como funciona Mojica Móveis. Bom, gente, o primeiro conto que eu quero falar aqui rapidamente é ilustrado pelo meu grande amigo Gerson, o Imigrant. Quem já me conhece há mais tempo já sabe que eu falei do Graphic Noir Jersey no canal. E quem já está chegando depois, mas acompanha as publicações da Script, ele lançou trabalhos recentes aí. Então fiquem de olho nesse ilustrador e quadrinista, que esse cara é incrível. Gente, olha só, ele faz um conto aqui. Você vê uma cama com vestígios de queimado, digamos assim. E o que rola? Nós temos aqui um cara imenso, força bruta e tal, que ele era até chamado de mula, porque o que ele tinha de força bruta, ele tinha um pouquinho menos de intelecto. E aí o que acontece? Ele trabalhava com esse serviço de fretagem e começaram a falar na vizinhança que ele poderia estar tomando um chifre. E quem começou a espalhar esse boato era um cara que era conhecido como Chocolove. E esse Chocolove começou a espalhar boatos aí, e os caras do bar, vocês veem que tem uma cena que ele tá bebendo com os amigos e tal, e os caras começam a botar o bichinho da desconfiança na mente do cara. E o Mula, ele resolve fazer uma situação ali para ver se essa tal teoria é real ou não. Eu vou parar por aqui, tá? Mas o que eu posso assegurar para vocês? Se você curte uma pegada tarantinesca de filmes, aqueles situações inusitadas, né? Aquele grau de violência presente, cenas escatológicas, esse conto ele tem um pouco disso, tá? Tem digamos assim, um pós-créditos. Conforme vocês vão ler a revista, vocês vão ficar ligados nesse tipo de linguagem que norteia esse quadrinho. Bom, primeiro conto, grava aí, é esse da cama. Bom, gente, o segundo conto que eu quero falar aqui é o conto da geladeira. Ele foi ilustrado por um cara que eu não conhecia muito o trampo dele, mas eu já fiquei fã.
E pessoalmente é o meu trampo preferido desse quadrinho, tá? Que é o Rick Trolla. Gente, o traço desse cara eu achei incrível. Quem já conhece o meu feeling quanto a Vertigo, Hellblazer, esse tipo de traço assim, mais puxadão, que tem uma atmosfera mais carregada, pelo menos essa impressão que me passou. Eu curti muito o trampo desse cara. E aqui vocês vão ver que esse conto começa num bar, com um homem truculento e tal, ele tem um semblante pesado. Você vê que ele tem que fazer uma escolha difícil. Te dá a impressão que ele é quase que um assassino profissional, talvez. E esse conto, você vai sendo guiado junto com ele para um ponto de vista que vai te fazer refletir sobre o conceito de justiça, até que ponto a sua justiça é a minha justiça. Enfim, é um conto que ele leva essa vibe da influência a um nível completamente diferente do começo, assim, do quadrinho, né? Não que o começo não seja marcante, mas aqui eu me senti mais imerso na proposta que o Rick estava me fazendo. Então, o meu preferido até o momento aqui é o da geladeira. E se preparem porque esse conto é muito impactante. Bom, gente, eu fecho aqui falando de um conto que, claro, eu me identifiquei muito, mas de uma maneira estranha, que é o conto da guitarra, que foi aqui ilustrado pelo grande Laudo Ferreira. Laudo, um abraço pra você, meu amigo. Gente, Laudo Ferreira já é um grande ícone do quadrinho nacional e eu fiquei muito feliz pelo Bruno, ele está inserido nesse grande trabalho aqui. A gente aqui tem um músico, um rockstar, que o nome dele era Tranqueira. E ele era um cara que ele tinha um humor bem diferente, sabe? Um humor meio rabugento, ele era um cara problemático, é bem aquela cartilha do rockstar mesmo, sabe? Tipo, cara conturbado, mas acontece uma situação ali que ele começa a mudar. Ele começa a ficar bem, ele começa a estar de banho tomado, ele começa a ficar mais amigável com as pessoas. E esse conto aqui, eu falei que me afetou de uma maneira estranha, porque ele também, como todos os outros, né, que frisa nesse lance da influência, ele pega de uma maneira muito comum que a gente vê, sabe? Digamos que ele fala sobre ciúmes, por exemplo, e você vê até que ponto essa influência faz bem para a mudança de uma pessoa e até que ponto essa influência pode servir para a própria destruição dela e das pessoas que estão em volta. Mas valendo, porque essa música você vai querer ouvir até o final. Então, gente, só de eu falar desses três aqui, já dá pra vocês terem uma noção do quão pesado pode ser esse quadrinho. Tem uma menção honrosa aqui que o Valneizinho, que é o nosso fotógrafo, ele ficou muito tenso com o conto da xícara, né? Então, escreva aqui nos comentários quem já leu e tal, pra gente trocar essa ideia, se possível sem spoilers, né? Mas, gente, olha só, eu notei aqui que o lance da influência, né, tá muito forte. Eu senti que o roteiro, ele é muito harmonioso, ainda que sejam várias mentes diferentes, eu sinto que ela vai se fechando muito bem aqui, sabe? Essa palavra influência. Hoje em dia, né, a gente acompanha isso muito de perto. A gente, infelizmente, tem visto alguns tipos de tragédias, né, mais frequentes, por conta desse lance da influência, né? E eu senti essa necessidade do Sork de colocar isso aqui dentro. Vocês vão ver a frase que eu falei, né, que está na quarta capa aqui. Repare a bagunça sim, porque você pode ser parte dela. Então a gente vê muito esse tipo de coisa. Às vezes nós nos vemos influenciados por coisas que lemos, por pessoas que falamos, e a gente não sabe o poder destrutivo que isso pode trazer. Esse quadrinho ele mostra um pouco disso. Então eu acho que se a missão do Bruno era fazer, né, os leitores ficarem realmente imersos e refletirem sobre o que ele está falando, de um jeito áspero, de um jeito engraçado, de um jeito sufocante, ele conseguiu. E para você que está chegando agora, que você acha que vai ser um quadrinho muito pesado, ou sei lá, acha que não vai captar um pouco da mensagem do quadrinho, a gente tem aqui o prefácio do Alexandre Calari. Ele fala tanto desse conceito, né, da influência, de todos esses contos aqui que se abraçam muito bem para formar o trabalho como um todo, mas também eu achei muito legal, porque ele tem essa amizade com o Bruno, né? Você vê que ele conta um pouco, né? Até de como as influências criativas do Bruno traduzem muito bem o que essa obra representa, né? Então eu tinha que falar desse projeto para vocês aqui, mas eu já indico aqui para vocês, tá? Mojica Móveis, sim, tem um dedo de homenagem ao grande José Mojica Marins aqui, para você que está aí pensando nome familiar. Depois vocês parem para ouvir, o Bruno ele tem um podcast, né, que é Enxofre e Salitre. E tem um episódio lá que é um especial sobre o Zé do Caixão, né, sobre o José Mojica Marins. Eu e o Bruno a gente tem essa paixão mútua aí, mas o Bruno vocês vão ver que ele tem muito mais coisas em comum do que vocês imaginam. E claro,
eu já entrevistei ele no meu Instagram, tá? Então corram pro meu feed, tem 2 blocos lá onde a gente pôde falar desde o processo criativo do Bruno para esse projeto, desde também o processo criativo dele para tantos outros que ele lança desde cedo, ok? Bom, dica tá dada, vou deixar aqui nos comentários e nos links aí, né, os contatos das pessoas envolvidas para vocês realmente chegarem junto. Fiquem de olho no Bruno Sork, porque esse cara já começou com o pé na cara, só falando assim, beleza? Bom, você que tá chegando aí, não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, cara. Já clica no like, tá? Você que já tá chegando agora, já gostou do conteúdo, pro YouTube entender que mais conteúdos assim podem chegar até mais pessoas, beleza? E não esqueça de ativar os sinos para receber as nossas notificações, ok? Vejo vocês no próximo programa. Valeu!